jovempan.com.br. Reinaldo, por que você diz que raramente o país viveu um dia tão interessante como ontem, quarta-feira? Porque raramente aconteceram coisas tão contraditórias e tão reveladoras em tão pouco tempo. O dia raiou com a notícia da prisão de Caio Silva de Souza, que em companhia de Fábio Raposo matou o cinegrafista Santiago Andrade. Passava um pouco das 8 da manhã quando, em entrevista ao vivo que nos foi concedida aqui na Jovem Pan, o advogado Jonas Tadeu Nunes revelou que grupos e partidos políticos financiam alguns desses que estão nas ruas promovendo a desordem. Financiam, em suma, o que ele chamou de terrorismo social. Poucas horas depois, militantes do MST promoveram um badernaço em Brasília. Tentaram invadir o Supremo Tribunal Federal, que teve de suspender a sessão, derrubaram grades de proteção em frente ao Palácio do Planalto, entraram em confronto com policiais militares do Distrito Federal com uma violência até então desconhecida em manifestações assim, e feriram 30 policiais, 8 deles com gravidade. Ao mesmo tempo, no Senado, esquentava o debate sobre o projeto de lei número 499, que passa a definir e a punir o crime de terrorismo. Nossa Constituição considera esse crime inafiançável e não passível de graça ou anistia, mas não existe uma lei para punir ações terroristas, o que é um absurdo. No blog, publico a íntegra do projeto. A proposta pune com até 30 anos de cadeia quem infunde terror na população ou ameaça a segurança coletiva, atentando contra serviços essenciais, como transporte público ou obras de infraestrutura. Já disse aqui na Jovem Pan por que o país não tem uma lei como essa, que vigente nas melhores democracias. As esquerdas e o PT em particular nunca permitiram. Sempre temeram que uma lei assim, com essas características, acabasse tolhendo o arbítrio e a truculência de aliados seus, como o MST, por exemplo. E não deu outro. Os petistas não querem aprovar o texto como está. Eles exigem que os movimentos sociais sejam excluídos do risco de punição. Vocês entenderam direito. O PT aceita, sim, ter uma lei antiterror, mas só se ela não alcançar os ditos movimentos sociais. Ora, um desses grupos ligados ao PT é justamente o MST, o Movimento do Sem Terra, que invadiu Brasília nesta quarta-feira. Por onde essa gente passou, promoveu o caos e a desordem. Eles argumentaram com paus, pedras e porretes. O sangue correu na Praça dos Três Poderes, especialmente o sangue dos policiais militares. E o que fez o ministro Gilberto Carvalho, secretário-geral da Presidência e homem encarregado de conversar com os movimentos sociais? Desceu para dialogar com os baderneiros. Pior, a presidente Dilma Rousseff prometeu receber as lideranças nesta quinta-feira. Atenção, ouvintes. 3 dias depois da morte de Santiago Andrade, em razão da ação violenta de supostos manifestantes, a presidente decide levar para o Palácio interlocutores que não recorrem a substantivos, mas a paus, que não empregam adjetivos, mas pedras, que não formulam frases, mas usam porretes. 3 dias depois da morte de Santiago Andrade, a presidente Dilma acolhe a violência. Pensemos um pouco. Se os movimentos sociais ficam livres para ameaçar a segurança coletiva, como então punir estes que se dizem black blocs? É patético. Um dia depois de o governo federal prometer combater com severidade a violência nas ruas, Dilma aceita receber baderneiros em palácio que se impõem na base da porrada. Se o governo aplaude os red blocs, os terroristas de vermelho do MST, como é que vai combater os terroristas de preto dos black blocs? Reinaldo Azevedo, para a rede Jovem Pan Sat.